Ouvi falar de um mundo onde vivemos na sombra, semi-cobertos, constantemente escondidos. O mundo onde procuramos proteger-nos do sol. Desse mesmo sol, sem qual a vida na Terra não existiria. Um mundo onde estamos permanentemente em busca de proteção para a pele, para os olhos. Onde o cancro da pele alastra, o sistema imunitário humano está cada vez mais fraco, a vida marinha morre lentamente, o gado é afetado, as plantas e as colheitas se deterioram. Felizmente, a nossa Terra tem um escudo natural para a proteger de uma tal situação. Esse escudo é a camada de ozono. Estende-se sobre todo o globo, bem alto na atmosfera. Filtra a radiação ultravioleta do Sol, uma atividade com equilíbrio delicado. Em meados dos anos 70, os investigadores descobriram que, aparentemente, os nossos frigoríficos, aparelhos de ar-condicionado, latas de aerossol, equipamento de combate a incêndios e alguns solventes e pesticidas podiam ser potencialmente prejudiciais para a camada de ozono. Pouco tempo depois, revelou-se a extensão dos danos. Estava a acontecer sobre a Antártida. Foi uma descoberta que acabou por desencadear uma ação global sem precedentes em termos de proteção do ambiente. Isto foi há mais de 25 anos. Como é que um buraco simplesmente aparece na atmosfera? Decidi descobrir por mim mesma. A minha busca de resposta levou-me junto aos cientistas que estão mais próxima do problema, aqueles que descobriram um buraco e que têm estado a estudá-lo desde então. Primeira paragem, Cambridge, no Reino Unido. A British Antarctic Survey tem monitorizado os níveis de ozono desde os anos 50. Jonathan Shanklin foi um dos primeiros a notar que algo não estava bem. Quando fizemos a nossa descoberta, o ozono da Antártida estava sob monitorização há já 30 anos. Tínhamos uma grande pilha de centenas de folhas, onde tinham sido escritos os números básicos medidos pelos instrumentos, mas que não tinham sido processados para averiguar a quantidade de ozono. E então foi-me dada a mim, recém-licenciado, a tarefa de supervisionar tudo isto e de fornecer as respostas. Aquilo que fiz foi registar os valores médios mais baixos por cada período de 11 dias em cada primavera antártica. Os níveis de ozono estavam simplesmente a cair para ali abaixo. E nessa altura, os outros membros da equipa, Joe Farman e Brian Gardner, escreveram um artigo que foi publicado na Nature e que mostrava que algo de muito estranho se estava a passar na Antártida. As medições junto ao Sol mostravam que, cada ano, os níveis totais de ozono na primavera caíam dramaticamente na Antártida. As minhas viagens levaram-me ao Centro Goddard da NASA, onde fiquei a saber que esta tendência perturbadora estava também a ser confirmada pelas observações aéreas. Foi pouco depois disso que apareceram as primeiras imagens de satélite do buraco de ozono da Antártida. Lembrem-se que uma estação terrestre se limita a olhar para cima e só vê um sítio na Terra. Mas o satélite dá-nos uma imagem global do total do ozono. E é daí que veio o nome buraco de ozono. Parecia mesmo que tinham feito um buraco na camada de ozono. Agora, olhando para trás, acho que foi um nome bem posto. Porque um buraco no ozono parece uma coisa mesmo má. Quase automaticamente, aquilo significou que as pessoas queriam que se fizesse alguma coisa. O buraco tinha que ser tapado. O ozono tem um processo natural de regulação. Mas havia algo que estava a perturbar o seu equilíbrio, que era o nosso uso de certos químicos, nomeadamente dos clorofluorocarbonetos e dos halons. O clorofluorocarboneto é um gás muito pouco reativo. Podemos respirá-lo e isso não nos afeta absolutamente nada. Mas quando se liberta este gás, ele mistura-se bastante bem com a baixa atmosfera e depois escapa-se para a estratosfera. E estes clorofluorocarbonetos, na realidade, chegam acima da camada do ozono. Por isso acabam por ser decompostos pela intensa radiação solar que se encontra para além desta camada do ozono. Quando isto acontece, eles libertam um átomo de cloro que começa uma pequena ação catalítica. Reage com o ozono e depois reage com outro átomo de oxigênio para se regenerar e se tornar de novo cloro. Por isso, uma molécula de cloro, num pequeno ciclo, consegue destruir milhares de moléculas de ozono. Mas se as substâncias depletoras do ozono estavam a ser libertadas em todo o mundo, por que houve tanta destruição química do ozono sobre a Antártida?
Durante o inverno, a estratosfera na região polar está muito fria e, por isso, a temperatura pode chegar a cerca de menos 80 graus centígrados. E nestas condições, formam-se nuvens que se chamam nuvens polares estratosféricas e na superfície destas nuvens há reações químicas que convertem os compostos de cloro em compostos muito eficazes. O ar arrefece e ao arrefecer, desce. Ao descer, começa a girar e é isto que se chama o vórtice polar. Ao cessar as trocas com o exterior, o centro do Antártico torna-se um gigantesco caldeirão, onde se dão todas aquelas reações químicas que destroem o ozono. Pensámos de facto que esta descoberta iria criar agitação em vários setores. Tem sido dito que se trata de uma manifestação sem precedentes em termos de cooperação internacional para proteger o ambiente mundial. O Protocolo de Montreal, hoje assinado, tem por finalidade parar a deterioração da camada de ozono na atmosfera. O Protocolo de Montreal foi de facto um acordo marcante e que exigiu realmente um fundamento científico. Ou seja, teve que haver uma base científica forte para o Protocolo de Montreal. E depois a coisa foi por aí acima, para os decisores governamentais, políticos, gente da indústria, da tecnologia. E a questão era, se eliminássemos estes clorofluorocarbonetos, como é que os substituíamos? Todos estes grupos chegaram a acordo e, em 1987, negociaram o Protocolo de Montreal. É realmente espantoso que todos os membros das Nações Unidas, todos sem exceção, assinaram o tratado. E está a funcionar. Em meados dos anos 90, a produção destas substâncias depletoras de ozono nos países desenvolvidos tinha sido em grande medida interrompida. E agora, mesmo nos países em desenvolvimento, já não se produzem clorofluorocarbonetos. No seu lugar, foram introduzidos substitutos de transição, os quais são revistos periodicamente através de avaliações científicas e tecnológicas. Muitos grupos por todo o mundo têm vindo a seguir o sucesso do protocolo. Um deles é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que fica em Boulder, no Colorado. Podia ver-se muito claramente nas medições que as atividades do Protocolo de Montreal reduziram as emissões de substâncias depletoras do ozono. E, além disso, pôde ver-se que há realmente uma mudança na concentração destas substâncias, tanto na baixa como na alta atmosfera. A camada de ozono agora estabilizou. Já não está a diminuir, mas ainda continuamos à espera que a quantidade de ozono regresse aos níveis anteriores. Por isso temos que continuar a aplicar o Protocolo de Montreal, sobretudo por causa do tempo de vida muito longo que têm estes gases. Fizemos aqui um estudo no qual avaliámos o que teria acontecido se os clorofluorocarbonetos tivessem continuado a aumentar ao mesmo ritmo. De forma que, de 1960 em diante, o cloro iria aumentando e continuando a aumentar. Agora imaginemos que o cloro não tivesse sido controlado, que o Protocolo de Montreal não tivesse tido lugar. O nível de cloro teria continuado a aumentar e o ozono teria continuado sempre a diminuir cada vez mais. Assim, quando chegássemos a 2065, 2/3 da camada de ozono teria desaparecido. Agora, o que é que isto significa? Significa um par de coisas. Em primeiro lugar, como não temos ozono acima de nós, há muita radiação ultravioleta do Sol que pode penetrar, atingindo a superfície da Terra. A queimadura solar acontece muito rápido e com muita gravidade em alguns casos. Os casos de cancro de pele aumentam, assim como as cataratas nos olhos. E à medida que as colheitas vão sendo prejudicadas, sobem os preços dos alimentos. Isto provavelmente iria gerar instabilidade política. Haveria muitos efeitos negativos de uma depleção do ozono em larga escala. Por isso, um Protocolo de Montreal teve um efeito muito importante ao salvar-nos de um mundo assim. Nós pensamos que os clorofluorocarbonetos foram reduzidos a um nível suficientemente baixo para que o buraco do ozono possa desaparecer no final deste século. Temos que proteger a nossa atmosfera
E o Protocolo de Montreal indica-nos o caminho certo. Isto é uma coisa que está a funcionar e, igualmente espantoso, é o fato de que o Protocolo de Montreal fez muito também para combater as alterações climáticas. As substâncias defletoras do ozono, como os clorofluorocarbonetos, são também poderosos gases com efeito estufa. Por isso, o que isto quer dizer é que regular os clorofluorocarbonetos, que são substâncias defletoras do ozono, teve um duplo benefício. Houve benefício não só para a camada do ozono, mas também para o clima. Agora estamos a libertar na atmosfera, estamos a usar estes gases substitutos que têm tanto ou mais potencial de alterações climáticas que os CFC. São os hidroclorofluorocarbonetos. E por isso, se quiser ter alguma ação em termos de alterações climáticas através do Protocolo de Montreal, podia pensar-se em fazer essa substituição com novas tecnologias ou com outros gases menos ativos em termos climáticos que estes gases que estamos agora a usar. Rather than the gases we're currently looking at. Um aumento das nossas emissões de gases com efeito estufa tem vindo a aquecer a superfície do planeta e a baixa atmosfera. Alterações de temperatura, circulações dos ventos e produtos químicos que se encontram na atmosfera são elementos que irão afetar o futuro da camada de ozono, de forma que, por enquanto, são ainda muito difíceis de prever. O clima vai provocar alterações na estratosfera e nos níveis de ozono por causa de gases com efeitos de estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido de amina. Estas são substâncias defletoras do ozono que não estão regulamentadas pelo Protocolo de Montreal. Inicialmente, uma das nossas preocupações relativamente ao buraco do ozono era que as alterações climáticas aumentavam a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, aquecendo a superfície do planeta, mas arrefecendo a camada do ozono. Portanto, tem influência na formação de nuvens estratosféricas, o que atrasa a recuperação do ozono naquela região. Mais recentemente, descobrimos que o próprio buraco do ozono tem interação com o clima. Estamos agora a perceber-nos que, de facto, alterações na estratosfera, alterações em termos de ozono, podem ter impacto no clima à superfície. Isto é algo que não era realmente reconhecido naquela altura, há 10 anos atrás. Quando as pessoas começaram a preocupar-se com a depleção do ozono, estavam preocupadas em primeira linha com coisas como o cancro de pele. Nos últimos anos, tornou-se evidente que a depleção do ozono tem um impacto muito forte na circulação dos ventos, ou seja, na circulação da atmosfera. Isto é a Terra, isto é o Equador, o Polo Norte e isto é o Polo Sul. Se houver um buraco no ozono e um sítio onde, consequentemente, há menos ozono, então temos um arrefecimento a nível local naquele ponto, visto que os raios já não estão a ser absorvidos. Por isso, está mais frio do que estaria se o ozono ali estivesse. E os ventos reagem em consequência desse arrefecimento. E uma forma muito simples e muito patente que torna esta sua reação é que as storm tracks têm vindo a avançar. E, ao mesmo tempo, as precipitações e as regiões desertas estão todas a deslocar-se em direção ao polo. A recuperação do ozono será um componente fundamental das alterações climáticas nas décadas seguintes e tem de ser tido em conta. A mim parece-me que, portanto, qualquer discussão sobre a questão dos gases com efeito de estufa não pode ter lugar sem incluir também a questão da recuperação do ozono. Visto que agora estamos conscientes de como funcionam estas relações entre o buraco do ozono e o clima e o buraco do ozono, as disposições do Protocolo de Montreal, na verdade, permitem a regulação de quaisquer gases que possam afetar o ozono. Visto que há um consenso tão alargado que o protocolo é um bom acordo, que está a funcionar e que todos os países podem assinar, talvez seja esse o caminho a percorrer no futuro. O Protocolo de Montreal começou com aquilo a que eu chamo pequenos passos. Houve uma decisão e, com base na ciência, essa decisão veio a ser alterada uns anos mais tarde e depois de novo uns anos depois. Por isso, houve uma série de emendas e de ajustamentos que no fim deram origem a isto que afinal é tão bem sucedido. Isto pode constituir uma lição para as negociações de clima e também para as decisões a serem tomadas nesse campo. O Protocolo de Montreal, na minha opinião, e é apenas uma opinião, é um ótimo exemplo daquilo que se pode conseguir se as nações, a indústria, as pessoas das áreas da tecnologia e as da ciência, todas colaborarem para dar resposta a um problema. Acho que seria incorreto afirmar que, por estar a fechar o buraco do ozono, a questão do ozono está encerrada.
Temos meio século ou mais para descobrir o que de facto vai acontecer em consequência do Protocolo de Montreal. E aquilo que esperamos é que venha a ser uma coisa interessante do ponto de vista científico, mas também, ao mesmo tempo, um conjunto de desafios já conhecidos. Vamos ver o que acontece. Por isso, parece que, em resultado do Protocolo de Montreal, o buraco de ozono está a caminho de recuperação, mas a nossa atmosfera está em constante mudança, fazendo com que seja difícil prever exatamente como as coisas irão evoluir. Mas afinal, o que aprendi é que o nosso papel é muito importante. Porque podemos ter o poder de destruir a atmosfera, mas, através de uma ação global, temos também a capacidade de trabalhar em conjunto a nível internacional para reparar o dano que causamos e proteger o planeta para as gerações futuras.